válida essa aula, pessoal. Quem faria o protocolo? Uma visão geral das Quem se anima? É incrível, nessa hora do protocolo, todo mundo encontra alguma coisa que fala assim embaixo. Olha, o todo mundo vai. Você foi escolhido então, Rafa, por unanimidade como voluntário. Pois é, mas na aula passada fui eu que fiz. Vamos lá. O que são as paixões? Fui eu que fui na semana passada. As paixões são elementos do apetite sensível. São movimentos, são impulsos, atrações, são atrações no apetite sensível, certo? São boas ou más as paixões? Depende, né? Do que depende? Depende. O que diz se um ato de uma paixão é boa ou se ela é má? Em si elas são boas. Em si são um bem, é o que é diferente dizer. Os seus atos em si são indiferentes. Por exemplo, um ato de medo é um ato bom ou um ato mau, moralmente? É indiferente. Bom, depende do fim, né? Depende da conformidade com a razão. Se é conforme ou não é conforme a razão. Agora, o modo como a gente mede essa conformidade com a razão inclui esses três elementos que nós consideramos: o objeto, as circunstâncias e o fim. Se dividem as paixões entre as que têm o concupiscível como sujeito e as que têm o irascível como sujeito. Quais são as que têm o concupiscível como sujeito? Bom, essas são as que consideram o mal em si mesmo, é isso, né? O bem ou o bem ou o mal em si mesmo. Que são? São 6. Só um pouquinho. A gente tem que ter essa estrutura aqui na cabeça. O nosso cavalete aqui está sustentando a imagem de São Miguel lá na igreja, então amanhã é festa de São Miguel. Amor e ódio. Isso. Então vamos lá. No concupiscível, amor e ódio são os dois movimentos fundamentais das paixões. Podemos dizer que são as duas paixões fundamentais. Depois, Desejo e fuga. Um bem amado e não alcançado move, produz o desejo. Um bem odiado, ainda não infligido, produz, quer dizer, move a fuga, ou o tédio, ou a abominação. E um bem amado, desejado e alcançado, Deleitação. a deleitação, o gáudio. Um mal odiado, fugido, assim,
aborrecido, e infligido produz na alma Tristeza. a tristeza. Esse aqui é o concupiscível, certo? O irascível, o desejo, um bem desejado, tem dois movimentos, duas paixões: Esperança e desespero. a esperança e o desespero. A fuga produz duas no irascível. Qual é a diferença entre o irascível e o concupiscível no apetite sensível? Esqueci. O concupiscível vê o bem que vai alcançar e o irascível vê os obstáculos que podem evitar de alcançar aquele bem. O concupiscível olha o bem ou o mal em si mesmo, enquanto deleitáveis ou dolorosos. O irascível olha esse bem enquanto que árduo, ou seja, há um obstáculo que impede alcançar. Então, a esperança é um bem amado e desejado, mas que tem um obstáculo que impede chegar até ele. O desespero é a consideração do obstáculo de modo absoluto e desesperado de alcançar o bem. A fuga produz também duas paixões, que são Audácia e o temor. audácia, exatamente. A audácia é a força da alma diante de um mal que eu devo fugir. Produz essa paixão da alma. Ou então, o movimento contrário, Temor. o temor, o medo. O Gaudium não tem correspondente porque um bem amado, desejado e alcançado não pode ter obstáculo, se ele já está alcançado. Não tem aspecto de árduo, um bem já alcançado, que produz o Gaudium. Mas a tristeza, sim, ela produz na alma A ira. a ira. A ira é um bem odiado, fugido, infligido, e um mal, árduo e veemente. Muito bem, essa foi a aula passada. Mas tudo isso aqui são as paixões da alma. São essas disposições internas da parte sensível da nossa alma que nos levam e nos arrastam e que foram postas por Deus na nossa alma. Agora, nós concluímos na aula passada também que, Padre, o senhor diz e parece falar das paixões como uma coisa boa. E, no entanto, a gente sempre escuta nos sermões que os padres falam mal das paixões. Os homens levados pelas suas paixões. Pois é. A bondade ou maldade das paixões está na sua conformidade ou não com a reta razão. Mas como o apetite sensível está ferido, tanto o irascível como o concupiscível, no concupiscível há essa moleza, esse desejo
desordenado, e no irascível está principalmente a covardia. São as duas grandes feridas que fazem com que as paixões da alma estejam profundamente desordenadas. Os seus movimentos são movimentos de paixões feridas. A inteligência deve, para conseguir ordená-las, deve enfrentá-las e domá-las. Há uma guerra e há uma pugna no campo das paixões. O medo nos faz fazer coisas irracionais. Eu tenho uma tia que tem medo de raio, é famoso na família, mas ela descontrola, ela começa a chover, ela sai desconectando todas as coisas elétricas da casa, e aí quando dá um raio ela pula em cima do sofá e diz: ai meu Deus. Eu falei: mas tia, se o raio cair aqui, a gente não vai nem escutar o raio, a gente morre na hora, não tem nem... Eu falei: mas eu não tenho medo de morrer, eu tenho medo do raio. Eu tenho medo, sei lá, do raio, não tem... Não é racional. Ah, pois é. Esse é o drama. As paixões não são racionais e elas se adiantam à inteligência e podem chegar a ser de tal veemência que impedem o uso da razão, escurecem ou podem chegar até o ponto de impedir o uso da razão. Muito bem. Hoje nós vamos entrar considerar os princípios intrínsecos dos atos humanos. Na folhinha na tabela das questões da Suma Teológica, é o quadro, o nono quadro, que vai da questão 49 à questão 89. Nós vamos dividir em duas aulas esse quadro, e o quadro 10º nós vamos resumir e tentar, não sei se consigo fazer junto com a aula que vem. Porque hoje convém que a gente se detenha um pouquinho mais na noção de potência, das potências da alma e o que são os hábitos, que são os princípios intrínsecos dos atos humanos. O homem não é um ser simples. Quem sabe me dizer qual é a etimologia de simples? Qual é o contrário de simples? Múltiplo. Depende, né? Pois é. Depende do Complicado. contexto. Uma coisa é simples ou complicada. Ela é ou sem plex, sem prega. Prega é essa... Nos anos 70, nos anos 60, 70, era moda o vestido das meninas com 200 mil pregas. Aquele vestido assim, todo dobrado, passava a noite toda. Eram vestidos complicados, com pregas. Simples é aquele que não tem prega, que tem uma disposição só. A alma humana não é simples, ela é complexa. Nós entendemos algo quando entendemos a essência,
a sua definição, a sua natureza. Ora, as potências da alma não são a essência da alma, mas elas decorrem da essência da alma, são uma consequência. A palavra em latim é fluent, elas procedem, fluem da própria essência da alma. Não é possível ser homem e não ter inteligência. A definição de homem é animal racional, certo? Eu não incluo a potência da vontade na definição de homem, mas não é possível ser homem sem ter vontade. Em filosofia se chamam os acidentes próprios, aqueles que, apesar de ser algo acidental, é algo que não pode deixar de estar sem que a coisa deixe de ser o que é. A natureza humana, a nossa natureza humana, não é imediatamente operativa. Nós obramos por meio das nossas potências. A alma é como que a essência humana se desdobra em potências que são pelas quais o homem, o sujeito, obra. Então nós podemos falar da essência, e como consequência dessa essência, como resultado, como decorrente dessa essência, nós temos as potências da nossa alma, que nós podemos dizer são como as estruturas que decorrem do fato de que nós somos homens. Nós vimos já a distribuição mais ou menos dessas potências nas aulas passadas. Nós temos duas grandes ordens de potências. As potências superiores, que são a inteligência e a vontade, que são as potências da alma, exclusivamente da alma, cujos atos próprios são atos exclusivos da alma. Ah, não, padre, porque o senhor disse que não é possível conhecer sem que o conhecimento passe pelos sentidos. É verdade, mas o ato próprio pelo qual a inteligência alcança a ideia é um ato puramente da alma. Ele conhece abstraindo a essência do fantasma sensível, certamente, mas o ato próprio de inteligir é um ato unicamente da alma. O ato de querer da vontade, o ato de eleição, nós vimos que a vontade tem 3 atos. 3. Quais eram os? Eleição, consentimento e uso. Exatamente. Um ato de eleição pelo qual a vontade quer e escolhe é um ato puramente espiritual. A parte inferior da alma, nós podíamos dizer, tem as potências. Nós temos os sentidos externos, os 5 sentidos externos, os 4 sentidos internos, que são o paralelo da inteligência no campo sensível
E o paralelo da vontade no campo sensível é o apetite sensível. A gente pode colocar de muitos modos, a concupiscência, o desejo, o apetite. Aqui a gente tem a estrutura das potências da alma. Onde estão as paixões que nós acabamos de estudar na aula passada? Em qual das potências residem as paixões? Aqui? Nos sentidos? Nos sentidos. No apetite sensível. Aqui. Aqui estão as paixões da alma. No apetite sensível. E ele vai ser certo, bom ou mal, segundo a sua conformidade com a inteligência. Ele normalmente olha o bem que ele percebe sensivelmente. O apetite deseja o bem percebido sensivelmente. É a inteligência que deve olhar e medir se esta proporção aqui se esta relação está em proporção com o fim último. Se é ou não razoável ceder a este bem particular, se este bem particular sensível que os sentidos me apresentam é um bem verdadeiro, ou só um bem aparente, ou é um bem parcial, contrário ao bem total. As potências, assim como as potências têm a alma humana como sujeito, nós podemos dizer, em vez de essência, vamos colocar a alma aqui. Esse foi o que eu joguei fora, né? Assim como as potências têm a alma como sujeito, onde reside a inteligência? Na alma, não é no corpo, é na alma. Essa mesma proporção nós temos. As potências, elas mesmas têm uma disposição para obrar, acho que a palavra é exata, uma disposição que são os hábitos. Eu coloco em latim porque a palavra hábito é uma palavra corriqueira no nosso uso e faz com que a gente já tenha uma ideia, e normalmente uma ideia que não é a ideia precisa que nós estamos usando aqui. Eu posso ter um uso comum para falar de hábito. Os hábitos, então, eles são disposições estáveis que residem nas potências da alma, que tem as potências da alma como sujeito e as modelam, por dizer assim. Assim como a alma é operativa pelas potências, as potências são operativas pelos hábitos. A inteligência obra pela sua ciência. A vontade obra pela sua disposição de justiça. Os hábitos são
disposições ao ato, são como uma especificação da potência que ele adapta ao ato. Isso tudo parece muito teórico, mas a gente pode dizer que os hábitos são o último ponto de contato da alma com o ato próprio, com o ato que lhe corresponde. Aqui a gente faz um parênteses antes de continuar. Nós temos, né, podíamos dizer, continuando essa linha, a gente tem a alma, da qual fluem as potências, na qual residem os hábitos, do qual, pelo qual se realiza o ato que alcança o objeto. De certo modo, é o objeto que vai especificar o hábito. E antes de continuar essa noção, nós conhecemos e nós nos conhecemos. O modo reflexivo de conhecer é só posterior ao objeto. É preciso alcançar o objeto para que depois eu possa olhar para mim mesmo e entender como que eu alcancei. Eu preciso primeiro alcançar a ideia da realidade para depois pensar sobre o meu pensamento. Eu não posso considerar o próprio pensamento sem ter alcançado o objeto. O que eu quero dizer com isso? Que há uma relação nossa com a realidade exterior a atitude subjetivista é a mais destruidora da pessoa. Antes de eu continuar, um exemplo em outra ordem, que eu tenho uns primos que são dentistas, que seguem uma teoria orto não sei quanto, de não sei o que, que seguem um dentista que fundou uma linha de odontologia, Dr. Planas, no espanhol, e que ele explica que os dentes e toda a parte nervosa terminal nos dentes foram criadas por Deus para mastigar. Até aqui a gente diria, descoberta. Pois é, mas o mundo moderno de viver foge do mastigar. A gente tem todo um esforço de comida no qual não se precise mastigar. E há como um hábito já, até uma cultura de comida na qual não se mastiga mais. Se a gente for ver os pães que comiam antigamente, o pão normal de um homem comum, exige um esforço. Os nossos pães, são... Isso produz, curioso, uma deformidade nos dentes, no sistema nervoso, na saúde, nas relações todas. O fato de não mastigar corretamente, de não alcançar o seu objeto próprio, começa a produzir uma certa deformação na disposição dos dentes entre si, nas relações nervosas, né?
o mastigar direito, os dentes foram feitos para mastigar e as coisas foram feitas, a comida foi feita para que a gente mastigasse. As coisas foram feitas, a criação material foi feita para que nós conhecêssemos. O homem está pensado primeiramente para a sua inteligência e vontade. A falta hoje, por exemplo, de uma vida intelectual verdadeira nos homens, produz necessariamente uma destruição da pessoa. O homem foi feito para conhecer e conhecer a verdade. Todo esse relativismo tão absoluto produz uma deformidade interna. A vontade foi criada para o bem e as coisas boas e os bens foram criados para que fossem queridos pela vontade. Ora, a fragilidade da vontade atual produz a depressão. A gente vê as pessoas todas com depressão, porque não alcançam o objeto próprio, não alcançam aquilo para o qual elas estão feitas. Um músculo que não é exercido começa a se atrofiar. Os hábitos, então, se a gente for olhar direito, são uma disposição pela qual a nossa potência tem uma retidão diante do objeto. Uma retidão habitual. É como uma adaptação da nossa potência ao ato. Por exemplo, na inteligência, um hábito na inteligência é, por exemplo, a ciência. A ciência, então, é o hábito pelo qual nós temos um conhecimento certo pelas causas. Ora, o próprio da inteligência, para alcançar o seu objeto, é que ele alcance coisa pelo ato de conhecimento, tem no hábito essa estrutura para obrar e a potência apoiada, dirigida e adaptada ao objeto pelo hábito consegue realizar o seu ato com perfeição, com facilidade e com gosto. O pensar daquele que tem ciência é um ato que produz uma felicidade, um repouso da alma. Ora, conseguir entender os hábitos, então, conseguir entender a natureza dos hábitos, é entender o que é um homem reto, o que é um homem de verdade. A ausência dos hábitos numa alma mostram uma alma atrofiada. O estudo dos hábitos, nós vamos começar então na aula que vem, conseguir ver a distinção dos hábitos nas diferentes potências e depois nós vamos entrar em cada um desses hábitos principais para entender a sua natureza. Ora, entender a natureza dos hábitos é entender a natureza humana. Às vezes a gente tem a ideia de virtude, uma ideia um pouco puritana, de que são as regras que um bom moço, um bom escoteiro, né, deve cumprir para ser aplaudido e ser
que passe a mão na cabeça dele e diga: bom rapaz, muito bom. E aquele que tem um vício, ora, esse merece que lhe digam feio. Feio. Agora, um vício o que é? É uma disposição contrária à própria natureza humana, ou seja, uma monstruosidade. Um vício, uma disposição viciosa, um hábito, é uma disposição, é um pé torto, que faz com que a gente ande torto. Uma disposição na alma que eu sou menos homem se eu sou vicioso. Vicioso? Viciado não tem uma conotação assim de um viciado em drogas. Vicioso não se diz em português? Aquele que é movido por um vício. Olha, é contrário, é como um músculo atrofiado, o movimento de um músculo atrofiado. É como esses dentes que viraram ao contrário, que não conseguem mais alcançar o seu objeto, não conseguem mais morder. É como uma disposição que termina deformando a própria potência, vai em direção contrária ao que o homem realmente é. Os hábitos, para a gente olhar desde outro ângulo, são como um surco, eu estou misturando com o espanhol, um sulco, seu cavo para fazer um rio. Ora, aquele, não tem outra palavra para sulco? Como é que chama? Um leito de um rio, ele conduz o movimento da água naquela direção. O hábito é uma certa adaptação da potência, que seria no caso da comparação aqui à Terra, ao ato, na chuva, da água e o objeto, que seria a água, e o conduz de tal modo que a potência normalmente obra conforme o seu hábito. E ela obra, cada vez que chove, a água corre por ali, por aquele sulco, por aquela, ou como, outro exemplo, os trilhos de um trem, que são uma disposição habitual pelo qual o trem é conduzido. Sim, eu posso tirar os trilhos e o trem pode enfrentar as suas rodas, mas o trilho é aquele que faz com que o ato dele seja já estável, fácil, com certa perfeição e produza uma felicidade. É como se eu pegasse um papel e dobrasse uma lâmina de metal, uma lâmina de zinco, e dobro essa lâmina de zinco, aperto bem, depois volto a abrir, fica aquela marca ali. Os hábitos são como essas marcas na alma pelas quais se obra em cada uma das potências. Como se vê, a inteligência dos hábitos é de primeiríssima importância. Conseguir entender os hábitos que nos movem em cada uma das potências e que nos fazem proporcionados, adaptados ao ato e, portanto, conforme a nossa natureza, ou não, são, de certo modo, um grande esforço da nossa vida interior.
Os hábitos, nós podemos distinguir entre hábitos naturais, que decorrem necessariamente da natureza, das potências. Por exemplo, eu posso falar do conhecimento dos primeiros princípios. Se há inteligência, necessariamente há, se não há uma indisposição da matéria, há um conhecimento dos primeiros princípios. Não é preciso chegar a ter o hábito da ciência para entender que a parte é menor que o todo. Se eu entendo o que significa parte e entendo o que significa todo, essa inteligência dos primeiros princípios, ou, na vontade, querer o bem e odiar o mal, é uma disposição habitual, decorrente da natureza. Estão os hábitos adquiridos, que são aqueles que nós alcançamos pelos nossos atos, pela multiplicação dos atos, que é principalmente esse ao qual eu faço referência aqui. E tem, finalmente, os hábitos infusos por Deus. É possível. Agora, aqui normalmente onde a gente faz uma confusão, um hábito infuso não é um hábito adquirido. O hábito infuso é quase como uma potência, é uma capacidade de realizar um ato sobrenatural. Por exemplo, um bom filantropo, quando eu for presidente eu vou mudar a gramática portuguesa e vou colocar filântropo, porque não sou filantropo, assim, um homem movido pela filantropia e que dá uma esmola a um pobre por amor à humanidade. Sim, tem o seu valor, é uma esmola dada a um pobre por amor à humanidade. Isso não tem nenhum valor sobrenatural, tem um valor natural, conforme a natureza do ato. Agora, que esse ato tenha um valor divino, só se eu tiver uma disposição interna pela qual eu possa obrar divinamente. Os hábitos infusos são disposições postas por Deus na alma, pela qual os nossos atos são elevados a outra ordem. Mas eu posso, por exemplo, ter esta capacidade de realizar um ato sobrenatural, mas não ter o hábito adquirido correspondente. Eu estou em graça de Deus, portanto eu tenho todas as virtudes sobrenaturais, infusas. Mas eu sou um homem que tem uma disposição quanto à prudência, um homem imprudente. Então eu tenho a capacidade interior de realizar um ato sobrenatural de prudência, mas a minha prudência adquirida, numa dessa, eu tenho ou muito frágil, ou eu tenho o vício oposto, da imprudência. O ato infundido por Deus, não significa que nós cheguemos a um hábito adquirido. O hábito adquirido se alcança pelo ato. Mesmo os hábitos infusos. Agora, Deus pode fazer um milagre pelo qual nós alcancemos um hábito adquirido. Mas aí é um milagre específico pelo qual Deus nos dá e que não é o ordinário da vida espiritual. Deus infunde, ao infundir a graça, infunde os hábitos sobrenaturais pelo qual os nossos atos têm um valor divino. Os hábitos, essa disposição de conformidade da potência ao seu ato próprio para alcançar o objeto, podem aumentar. Um hábito pode aumentar
É curioso aqui, São Tomás faz ele se pergunta por vários lados como é possível aumentar um hábito, ou é conforme ou não é conforme. Nós não vamos entrar muito, porque senão a gente se perde nas considerações que a gente tem que fazer, mas essa disposição pode sim aumentar. A gente pode ter uma pequena disposição. Eu posso estar pouco disposto, ou muito disposto, ou muitíssimo disposto. Essa adaptação tem graus. E na direção oposta, um hábito pode cessar, em latim, corrompe, pode se corromper, pode deixar de existir. Essa adaptação da potência deste modo com o ato, em conformidade com o seu objeto, pode deixar de existir. Ela pode se corromper na alma. Como que isso pode acontecer? Como que um hábito pode deixar de existir? Como que um hábito pode Pelos atos, se né? corromper? Atos repetidos. Né? Isso eu alcanço o hábito. Mas como que um hábito pode deixar de existir na alma? Pelo contrário, sim. Exatamente, pelo contrário. É o ato contrário àquele hábito que vai dispondo. É como se eu, voltando àquela folha de zinco, se eu começo a forçar para o lado oposto e começo a empurrar, eu posso terminar por desfazer a marca anterior, por uma marca contrária, na direção contrária. Ora, se ele pode corromper, ele pode diminuir também. Um hábito pode aparecer, ser criado, ele pode aumentar, ele pode diminuir e pode se corromper. Assim como, pela mesma causa que gerou um hábito, este hábito é aumentado, assim também, pela mesma causa que diminui um hábito, esse hábito é corrompido. Corrompido deixa de existir. São Tomás se pergunta se um hábito pode se corromper, né, deixar de existir, ou diminuir pela simples cessação do obrar. Eu tenho um hábito, pela simples cessação do obrar, é possível que esse hábito deixe de existir? Não? Sim. Tá, cada um se olha para dentro assim e diz, sim. Por exemplo, pela imagem. Cada um faz um examezinho de consciência. Parece que eu consigo ver, não? Pela imagem do rio, pela imagem, se o rio for uma imagem perfeita disso, a princípio não. Pois é. Porque a água continuaria correndo. A simples ausência da repetição é um ato negativo, tu para de fazer. Pois é. Mas Deixa de obrarem por aquele hábito. Obrar Daquele hábito. é o ato sim. que ele produz. Isso. É. Se eu deixo de atuar, Não, por exemplo, sim. Ir à missa todo domingo, tu para de ir à missa, tu extinguiu o ato. Não, Não é vai mais. diferente. Não, sim, é possível. Você Não fazer é fazer outra coisa, tu para de fazer o que tu sempre fez. Claro. Sim, mas aí tem uma obra externa, concreta, que
que no caso do domingo, há uma lei concreta que diz O não fazer aí é um ato que o oposto. não fazer passa a ser um ato contrário. Não ir à missa no domingo é um ato, de certo modo, um ato positivo contrário à lei. Mas a simples cessação de um ato correspondente a um hábito, por exemplo, um sujeito que é mentiroso, que ele tem o hábito da mentira, ele tem uma disposição na vontade de injustiça, pelo qual ele não quer dar ao próximo o que lhe corresponde no falar, no seu falar. Ele tem esse hábito enraizado profundamente e uma disposição estabelecida como um rio profundo na alma. Ele mentiu sempre, mas por uma casualidade do destino, ele saiu de férias e as mentiras que ele diz habitualmente ao redor de todo mundo, ele não tinha para quem mentir. Ele passou uns 2, 3 meses sem dizer uma mentira. O hábito desapareceu. Ele deixou de ser mentiroso por ter deixado de dizer mentira. Não, mas aí a gente está supondo que ele continuou conversando, é isso? Supondo que ele conversasse, ele foi... Mas aí já não é um ato oposto? Não. Não? Bom, então não. Eu fui no retiro. Pois é, isso. Foi morar numa montanha sozinho 1 ano. Não necessariamente. A cessação do ato, ela pode ser A resposta nem sim nem não, depende. Pode ser. Em si, a cessação do ato de um hábito não o corrompe. O simples fato de ter deixado de dizer mentira ocasionalmente não desfaz a disposição habitual da sua vontade, da potência da vontade. Mas o fato de não mentir significa que ele esteve dizendo a verdade e que dispõe e abre as portas para os atos contrários. Ora, a cessação ou diminuição do hábito abre normalmente a porta para a caída ou a diminuição do hábito, a sua corrupção do hábito, pelo fato de que se dá a circunstância do ato contrário. Outra coisa é a arte, essa disposição, mas aqui a gente já entra noutra consideração. Mas é possível, por exemplo, se um hábito não é contrariado, por exemplo, alguém que tem o costume de rezar e fazer a meditação todos os dias e tem o hábito adquirido da oração, no qual ele dispõe e pacifica as potências da alma nessa contemplação de Nosso Senhor de modo habitual. Mas uma exigência de apostolado o colocou numa circunstância muito difícil e ele teve que, durante muito tempo, por um exercício da caridade, deixar de rezar. São João Bosco, por exemplo, durante um certo tempo, teve que deixar de rezar o breviário. Ele pediu dispensa ao Papa. Ora, para um padre, deixar de rezar um breviário é um pecado mortal. Mas ele recebeu uma dispensa do Papa porque a caridade exigia, em ordem ao cuidado das crianças que ele tinha, que ele deixasse de rezar. Ele perdeu o hábito da oração? Não, porque todas as circunstâncias, todos os atos, no instante em que cessavam esses atos externos, a alma dele podia voltar com toda prontidão, facilidade, perfeição
e gosto ao ato de oração. Bom, uma mesma potência pode ser sujeito de vários hábitos? Sim, certamente. Se é que há vários objetos, especialmente o objeto que distingue o hábito. E eu posso ter um mesmo objeto considerado em aspectos diferentes, isso produz hábitos diferentes. Nós vamos ver na próxima aula justamente a distinção dos hábitos conforme cada uma das potências. O que é, eu insisto, volto uma inteligência da própria potência e, portanto, da natureza humana. A gente não sabe o que é o homem até saber o que é um homem virtuoso. Um homem vicioso, para não dizer viciado, um homem cujas potências são movidas por um hábito contrário à sua natureza, é um homem contrário à sua natureza. A inteligência é como uma ferida, um câncer, uma ferida aberta. Sim, ela está em mim, faz parte de mim, mas não sou eu. Sim, sou eu, está bem, mas não sou eu normal, sou eu deforme, sou eu torcido, também sou eu, mas eu não posso definir um homem pelas suas feridas. Os hábitos são bons ou maus? Moralmente falando. São independentes. Depende, né? Independente. Independente? Dependente, você diz. Depende, Depende. São bons ou maus os hábitos? O hábito é a inclinação da repetição do ato. É isso? A definição seria mais ou menos? O hábito é essa disposição habitual que conforma a potência com este ato. Neutro. Neutro. São em si um bem. São em si um bem. Pois é, responderia também assim. Que ainda mais, que ainda menos. A inteligência. Vocês estão olhando, não existe O um que hábito. qualifica o ato é o objeto, qualifica a qualificação dentro do. Precisa mais um elemento para ele ser bom ou ser mal, tem que ser uma repetição positiva ou negativa. Então, não há hábitos indiferentes. Ou ele é conforme a natureza, ou ele é desconforme a natureza. Então, os hábitos conforme a natureza são bons, os hábitos que são desconformes com a natureza são ruins. E não há tertium non datur, não tem. Agora, ele pode ser algo de menor ou de maior importância, né? Mas O hábito de jogar paciência em casa toda noite, às 9h30, às 10 da noite, pode ser um hábito ruim ou mal, dependendo do que tu fez o resto do dia. Então, por exemplo, há uma virtude que regula o descanso, chamada eutropélia. Ora, a virtude, o jogar é um ato. Ele vai ser conforme ou não, se ele é conforme a reta razão. A eutrapélia vai ser essa disposição de querer o descanso e o gosto do repouso na proporção correta
na medida exata. Então, esse jogo pode estar movido pelo hábito da eutropélia ou pelo vício da jogatina, o vício desenfreado da jogatina. Né? Então, sem querer parecer relativista, dependendo do caso concreto, o mesmo ato pode ser... certamente. Extremamente depende. Certamente. Por isso é muito... Agora, há desconformidades com a potência e, portanto, a natureza humana que não admitem... Não tem nada neutro, não tem nada assim que seja carga zero. Ele pode ter uma carga, sei lá, ele pode ser uma atitude extremamente positiva, de grandes méritos, ou algo completamente muito levemente positivo, muito levemente negativo. É isso. Mas alguma coisinha sempre, alguma... Como dizem que a diferença de veneno e remédio é a dose. Sim. Eu tenho o hábito de fazer caridade, dar esmolas para mendigos todas as noites, eu pego meu carro, distribuo sopa, por amor a Deus, para todo mundo. É um ato de grande virtude. Certo. Talvez eu jogar resta uma noite, depois de passar o dia todo quebrando pedra, para descansar meu cérebro e aguentar minha esposa. É um ato muito pouco virtuoso. Espero que eu não vejo. Seria um ato muito pouco virtuoso. Não veria nada de mal, mas... Então... Sim. O que diz é que não tem nada que seja... Não tem O mérito já é outro problema, porque o mérito depende da caridade, que é a relação com o fim último. É a disposição da vontade em ordem ao fim último, que é a que informa todas as virtudes. Mas eu posso considerar o hábito em dois aspectos: na sua proporção direta com o seu objeto e na sua disposição ao fim último. Um barco, se ele é um bom barco, se a vela funciona, se o barco está tudo direitinho, se o leme se mexe, e o fato de ele ir para o porto que ele deve chegar. Então, uma é uma consideração interna, conforme a potência, e é nessa que nós estamos ainda, e outra é o fato de ele estar informado pela caridade e estar direcionado ao fim último. Então, eu posso... Você me pergunta se o mesmo ato pode ser fruto de um vício ou de uma virtude. É possível, sim. Possível. Mas o valor do mérito aí já é outra coisa que você colocou. Agora, o que eu queria acrescentar é que há atos de desconformidade que não tem como ser virtuoso. A desconformidade é tal que não há circunstância nenhuma que faça com que isso possa ser conforme à natureza. Quando vocês diziam que é neutro, vocês estavam pensando os hábitos como se fossem paixões da alma. Isso. As paixões são disposições da própria natureza humana. As 11 paixões da alma, postas por Deus diante dos objetos. Agora, os hábitos são essa disposição da potência em ordem ao seu objeto. Essa disposição pode estar conforme a sua natureza ou desconforme. Isso se aplica aos hábitos infusos também. Não é possível um hábito infuso, porque como é infundido por Deus, Sim. não pode haver um hábito infuso desconforme com a natureza. Sim. Bom, nós vamos deixar aqui e na aula que vem nós vamos tentar dar um passo a mais na gênese dos hábitos em cada uma das potências. Vocês têm alguma pergunta? Esse ato de mudar de hábito é um ato necessariamente da inteligência? Não, necessariamente. Não. Apesar do hábito estar em todas as potências da alma. Tá? O fato de que eu faça, de que eu
Tudo no homem, se é humano, tem relação com a inteligência e a vontade, senão não é um ato humano. Mas é possível que seja justamente um consentimento da vontade que termine escurecendo a razão. Por exemplo, um processo de caída no vício. Alguém que tem uma virtude e o processo de caída no vício, contrário, é em geral, não é uma eleição, não é como Raskolnikov, que escolhe matar a velha prestamista judia, que ele vai porque ele quer matar. Ele pensou, considerou e vai matar a velha. Não. Normalmente o processo, nós os que somos medíocres até no mal, o nosso processo de caída é a vontade que consente a uma solicitação dos apetites sensíveis, movidos por ver um bem sensível, o apetite solicita, a vontade ferida se deixa levar e escurece a razão. E a razão começa a olhar com os olhos dos sentidos. E a gente começa a submeter, começa a inverter a relação. Esse é o processo nosso de caída. A descrição técnica da coisa nem parece tão errada, né? Fica bonito assim, bem explicado. Bom, vamos rezar para terminar.